Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o Roosevelt do canal Patrimônio Planejado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer receber dinheiro todos os meses sem depender do seu trabalho ou do INSS? Hoje eu vou te mostrar como investir em fundos imobiliários e ter uma renda passiva mesmo começando do zero. E no final desse vídeo você vai saber como escolher o seu fundo imobiliário pagando o menos possível de taxa. Você sabe aquela história de que investir em imóveis é muito complicado, você precisa ter muito dinheiro, dá muito trabalho? O fundo imobiliário ele veio para resolver esse problema. Com o fundo imobiliário, você não precisa comprar um prédio, limpar, colocar para alugar, fazer manutenção. Você consegue simplesmente comprar cotas e um administrador desse fundo vai fazer todo esse trabalho para você. Só tem um detalhe que muita gente esquece de falar, é que os fundos imobiliários, eles têm taxa. E as taxas são exatamente para fazer esse trabalho que ninguém quer fazer. Então vamos lá. No Brasil, a gente tem basicamente 5 tipos de fundos imobiliários. E cada tipo tem o seu jeitinho diferente de gerar essa renda passiva. Então a gente tem basicamente fundo de papel, tijolo, híbrido, fundo de fundo e fundo de desenvolvimento e construção. Então eu vou explicar para vocês rapidinho o que são cada um desses tipos de fundo. O fundo de papel, ele não compra um imóvel. Eles investem em títulos de créditos imobiliários. Basicamente, ele empresta dinheiro para alguém construir ou comprar um imóvel. E em troca, você recebe os juros todos os meses. E é uma forma de você ganhar uma renda sem ter que lidar com prédio ou condomínio, por exemplo. Fundo de tijolo é o mais simples de explicar. Ele investe em imóveis, por exemplo, shopping, galpão logístico, escritório, hospitais, hotéis. Então, basicamente, ele compra um imóvel e você ganha com o aluguel deste imóvel. Então, o inquilino ele paga o aluguel todos os meses e a administradora divide com os cotistas. O fundo híbrido. O fundo híbrido ele é uma mistura, basicamente, de todos os fundos. Então, a administradora ela vai ter fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundo. Então, ela faz um pacote com um pouquinho de cada um e ela divide com você, ou o valor do aluguel ou a taxa de juros que a pessoa vai estar pagando no fundo, no caso de papel. O terceiro que a gente tem é fundo de fundo. Então, uma administradora do fundo imobiliário ela compra outros fundos imobiliários. Então, aqui é o que você vai ter mais diversificação. Porém, geralmente é o que você vai pagar mais taxas, porque você tem um fundo imobiliário que você está pagando uma taxa, e daí você tem uma administradora que compra outros fundos, então você vai ter que pagar uma taxa de administração para ela também. Então assim, você vai ter uma rentabilidade menor com um risco menor. O próximo tipo de fundo que a gente tem é de construção ou desenvolvimento. Então a administradora ela vai comprar um imóvel em construção ou para reformar, vai vender e você vai ganhar com essa venda do imóvel. Então ela fica girando, comprando e vendendo imóveis e você supostamente vai ganhar com a valorização. Toda vez que ela tiver um lucro, ela divide com os cotistas. Então assim, cada tipo ela vai impactar o seu rendimento de uma forma diferente. Quer ver como? Segue comigo. O legal dos fundos imobiliários é que a maioria ele paga esses dividendos todos os meses. Ou seja, você recebe dinheiro na sua conta todos os meses sem precisar vender a sua cota. Mas assim, o rendimento não é sempre o mesmo. Tem fundo que paga mais e tem fundo que paga menos. Assim como tem fundos que têm mais riscos e outros que têm menos riscos. Um ponto de atenção que você deve ter com relação ao risco é a quantidade de imóveis ou títulos que o fundo tem. Você tem títulos, por exemplo, que ele tem só um imóvel com um inquilino. Então, se esse inquilino sair, você já perde 100% da sua renda até o fundo encontrar um novo inquilino. Já você tem fundos que tem 20, 30 imóveis, então o risco é muito menor. Se você tem um fundo de fundo, ele pode ter 500, 1000 imóveis, dependendo do tipo de fundo. Tá? Então, assim, se você quer receber uma renda passiva com segurança, continue assistindo que eu vou te mostrar mais alguns detalhes que você deve se atentar. Então vamos lá, para um exemplo prático. Vamos supor que um administrador do fundo, ele compra um prédio de 100 mil reais e ele divide em 100 mil cotas de R$ 1. Você vai lá e compra 100 cotas desse fundo. Aí ele inaugura esse prédio e ele consegue um inquilino.
esse inquilino, ele paga R$ 4.000 de aluguel. A administradora, ela vai pegar R$ 1.000 desses 4.000 para ela, para fazer a manutenção, limpeza, pagar porteiro e etc. E os 3.000 ela vai dividir para os cotistas, que daria 3 centavos por cota. Se você tem 100 cotas, você vai receber R$ 3 de dividendo. Aí você pode me falar, nossa, mas isso é muito pouco. Sim, mas no próximo mês ela pode conseguir um novo inquilino, que vai pagar mais R$ 4.000. Ela vai tirar 1.000 e pegar 3.000 e dividir. Ou seja, você vai ganhar o dobro, já são R$ 6 por mês. Cada cota desse fundo custa R$ 1. E aí vem a parte mais interessante. Você pode usar esse dividendo que você está recebendo e comprar mais cotas. Ou seja, você vai ter 6 novas cotas por mês sem fazer absolutamente nada. No final do ano, você não vai estar mais com 100 cotas, você vai estar com 172. Ou seja, esses R$ 6 que você estava recebendo, eles viraram 10,32 sem você fazer absolutamente nada. E a diferença dos fundos imobiliários para o CDB ou Tesouro Direto é que com os FIIs você vai receber o seu retorno todos os meses. Inclusive, se você não sabe como funciona o Tesouro Direto, eu já gravei um vídeo e vou gravar dos outros tipos de investimentos também. Então dá uma olhada que eu tenho um vídeo que é um resumo de todos os tipos de investimento e eu estou fazendo também um vídeo para cada tipo de investimento com mais detalhes. E eu já tenho do Tesouro Direto, dá uma olhada aí que vai ficar mais fácil de você entender. E aí, você prefere esperar 50 anos para receber o seu retorno ou você prefere receber mensal? Se você prefere receber mensal, os FIIs é o caminho ideal para você. Então vamos lá, como a gente está chegando ao final do vídeo, eu vou explicar para vocês algumas dicas, alguns detalhes que você deve prestar muita atenção. Diversificação e atenção às taxas é o mais importante. Eu não recomendo para ninguém colocar todo o dinheiro em apenas um fundo e às vezes o fundo tem só um imóvel. Pode acontecer de no momento que você mais precisar, esse inquilino saia e você não receba nada. Uma outra dica é ficar atento às taxas. O FOF, por exemplo, ele diversifica muito, porém ele tem uma taxa muito maior, que você vai estar pagando várias administradoras. Uma outra dica muito importante é prestar atenção no que você está investindo. Então assim, vamos supor que você está comprando um fundo de tijolo, mas dá uma olhada, que tipo de fundo de tijolo você está comprando? É um hotel, é um shopping, é um escritório administrativo, um galpão logístico? Onde esse imóvel está alocado? Vamos supor que o fundo tem 10 imóveis, mas ele está na mesma área. Então se acontecer alguma coisa nessa área, você não vai ter rendimento. Então o ideal é um fundo que tem vários imóveis e os imóveis separados em diferentes áreas, de preferência diferentes até estados. Mais um ponto aqui, as administradoras dos fundos, eles divulgam mensalmente relatórios, então você pode de vez em quando dar uma olhada para saber como está esse fundo, se eles venderam algum imóvel, se eles compraram um novo, se tem uma taxa nova. Então é muito interessante você ficar de olho nos relatórios. E para finalizar aqui, é muito importante você estar atento à sobreposição de fundos. Por exemplo, vamos supor que você compre um fundo de shopping que tem 10 shoppings. Aí você vai comprar um híbrido e nesse híbrido ele já compra todos os fundos de shopping que você já tem. Aí você vai lá e compra um FOF. E esse FOF compra todos os fundos híbridos que você tem, mais os fundos que você já comprou individualmente. Então você acha que está diversificando, mas na realidade você vai estar com os mesmos imóveis, apesar de fundos diferentes. Para finalizar, eu recomendo você fazer um planejamento de porcentagem que você quer em cada tipo de fundo. Por exemplo, eu vou ter 80% de fundos de tijolo, que são os mais seguros, 10% de fundo de papel, porque o fundo de papel é mais arriscado, que você pode ter, por exemplo, um calote e não receber. Ele tem papel, ele não tem um imóvel ali que possa ser vendido em um caso de emergência. E 10% em um fundo de FOF, por exemplo, ou um fundo híbrido. Daí vai de você estudar e definir qual a melhor estratégia para você. E para finalizar, vamos aos erros mais comuns que as pessoas costumam cometer ao investir em fundo imobiliário. Erro número 1, colocar todo o seu dinheiro em um único fundo. E eu já vi amigos meus colocarem todo o dinheiro em um único fundo e um fundo de papel. Ou seja, na hora que ele mais precisar, ele pode não ter o rendimento que ele estava contando. O segundo é escolher o fundo baseado na taxa de retorno, apenas na taxa que ele paga por mês. A gente tem nos fundos rendimentos não recorrentes. O fundo pode, por exemplo, dividir o valor do aluguel. Em um mês ele vende um imóvel, paga o dobro do fundo, mas isso não é recorrente, foi apenas uma venda que ele fez. Então fique atento ao fundo, quais os imóveis que ele tem, a região que os imóveis estão, as taxas que você precisa pagar
e o rendimento que ele vai te dar. Se você quer aprender a montar uma carteira de fundos na prática, me acompanhe que no decorrer dos vídeos eu vou dando mais dicas, mais detalhes e exemplos práticos. Lembre-se, começar com pouco e investir com consciência é o caminho para viver de renda passiva. Então assim, não perca nenhum vídeo que eu vou te ajudar a transformar a sua vida financeira. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Comenta aqui embaixo qual tipo de fundo você quer entender melhor ou se você tem alguma dúvida. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo dessa série e vai aprender a construir sua renda passiva passo a passo. Valeu e até o próximo vídeo.